Meu cordial e fraterno bom dia a todos. Não é bom dia porque já passa de meio-dia, mas nós não almoçamos ainda, então ainda é bom dia. Nós aqui estamos com o professor Antônio Guzmão, da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro também, não é? Estamos aqui com o nosso amigo Ted Sukoik, diretor de Programa de Políticas Setoriais, Planejamento e Inovação do Ministério de Portos e Aeroportos. Nosso amigo também, Felipe Coelho, presidente do Sindicargo. Eu já peço a ele para mandar um abraço ao meu particular amigo Eduardo Rebuzzi, né? E o nosso presidente da ADTRANSP, o Adolfo Konder, que viria compor essa mesa conosco, teve um problema de última hora, uma convocação no Palácio Guanabara, e teve que se dirigir para lá e pediu que entendessem a necessidade dele estar lá e ele não pôde comparecer. Bom, nós vamos começar o nosso painel aqui e a gente fez uma conversa entre nós aqui. Então, primeiro a gente vai dar a palavra ao nosso representante do Ministério para ele começar falando com relação a essa parte de otimização de modais. Depois vamos dar a palavra ao professor, porque aí a gente ouve a academia. E, por último, aquele que está vivendo na ponta, no dia a dia, que é o nosso parceiro e amigo aqui, o Felipe. Ok? Então, a bola está contigo. Vamos lá. Obrigado, Sérgio. Boa tarde a todas e a todos. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade de estarmos novamente aqui, nesse terceiro fórum, né, ao Rafael, ao Léo. Então, obrigado ao Clube Empreendedor. E aqui a gente está representando, não é, o Ministério de Portos e Aeroportos, que é um órgão federal responsável pelas políticas públicas, não é, de portos, todos os tipos, né, terminais portuários, aeroportos, transporte aéreo, transporte marítimo e também agora as hidrovias, que é um tema que está muito, digamos, em voga. Então, a satisfação muito grande, né, prazer estar aqui com os senhores, com as senhoras, e esperando, Sérgio, a gente poder contribuir da melhor forma possível. Eu vou começar, então, dando um start aqui muito rápido, né, e passar a palavra imediatamente para os nossos colegas aqui de painel, né, o Felipe, né, o professor Antônio, para que a gente possa fazer um bate-bola aqui, um brainstorm legal e poder tirar o melhor proveito aqui, não é, dessa mesa. Então, olha só, pessoal, em termos, não é, de logística, não é, de intermodalidade, multimodalidade, de integração, de otimização, o Brasil está muito bem servido em termos de base legal, base normativa, e por que não dizer, né, tendo em vista o último painel, né, a mesa 6, que foi anterior, de inovação, em termos de tecnologia. Tá? Então, o ponto aqui, né, a pergunta que não quer calar. Então, por que não está tudo indo tão bem e por que temos ainda tantos problemas? Tá? Então, a gente tem como base legal, desde 98, pessoal, uma lei que trata do operador de transporte multimodal. Né? Sendo que, infelizmente, uma lei moderna na época, continua moderna hoje, mas que não funcionou tão bem quanto o legislador pensava. Nós temos também toda a base regulatória da ANTT, que tem se esmerado, né, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, em relação à questão, não é, de incentivar essa multimodalidade, não é? E nós temos a tecnologia. Então, assim, eu vou deixar aqui essa pontinha de temática, né, abrir a palavra aos colegas, para a gente retornar depois e poder explicar, do ponto de vista do Ministério de Portos e Aeroportos, onde é que a gente está dentro de todo esse espectro, não é, de temáticas que se interrelacionam, e o que é que a gente está planejando fazer, o que a gente planejou, o que a gente está fazendo. Tá bom? Então, basicamente, seriam essas palavras iniciais, Sérgio. Obrigado. Obrigado. Agora vamos passar a palavra para o professor Guzmão, e a academia agora que possa se manifestar a respeito também, né, professor? Vamos lá. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Eu queria iniciar minhas palavras agradecendo ao Rafael Ponzinho, da Clube Empreendedor Brasil, que me fez esse gentil convite, e também cumprimentar a mesa com os ilustres companheiros aqui, de uma mesa tão cheia de pessoas do mais alto gabarito, né? E dizer que a academia, ontem eu estive aqui na abertura, e a academia ficou muito feliz de ver o avanço da parte de portos aqui no Rio de Janeiro, né? Dentro dessa parte de integração e otimização dos modais logísticos, né?
que não é somente a parte rodoviária, embora nós saibamos que o sistema rodoviário é um sistema de entrega porta a porta, né? No final, você tem que, para chegar ao cliente, usar o sistema rodoviário, mas a possibilidade do Brasil avançar cada vez mais, e no nosso estado, é a gente fazer essa integração. E quando a gente observa esses novos modais, uma parte do Porto do Rio avançando, como os sistemas navegáveis através das hidrovias, né? As empresas da área de transporte ferroviário, como a MSC e outras, com a possibilidade de fazer essa integração desses diferentes modos, sem dúvida alguma, isso mostra um avanço, e para nós, da academia, que sempre procuramos, né, entender que, no caso do Brasil, pelas suas dimensões continentais, né, a intermodalidade, né, entre os diferentes modais seria um grande avanço que permitiria escoar os diferentes tipos de materiais e produtos que nós tanto necessitamos, né, na parte centro-sul, onde nós temos a grande produção de soja, no sul, no norte, no minério de ferro. Isso mostra que, dentro dos trabalhos que a academia desenvolveu e das suas apresentações em dissertações e teses, mostrando esse caminho da integração e dos diferentes modais logísticos, isso, para nós, já é uma satisfação mostrar que os trabalhos acadêmicos estão cada vez mais sendo colocados em prática, né? E quando a gente observa que o nosso estado do Rio vem avançando muito nesse sentido, como ontem eu tive a oportunidade de assistir todos os palestrantes dizendo que o Porto do Rio está pronto, com aumento de calado, com aumento de recebimento, não precisa ir para Santos, não precisa ir para Santa Catarina, não precisa ir para Vitória, mas enfrentar os seus gargalos e os desafios com muita desenvoltura, com muita determinação, né? Não tenho dúvida que no futuro breve nós estaremos aqui avançando e mostrando que essa integração com os diferentes sistemas logísticos, eles vão permitir, né, que a gente consiga alavancar cada vez mais e obter resultados profícuos e promissores, aumentando o desenvolvimento econômico, né, Sérgio? Como a gente precisa aqui, desenvolvendo as empresas nos seus diferentes segmentos e trazendo, com isso, o avanço da economia do nosso Estado. Então, nós da academia vemos com muita alegria e satisfação que os trabalhos acadêmicos estão se transformando numa realidade, numa prática. E é isso que é importante, né? Para que o Brasil cresça, para que o Brasil se desenvolva mais ainda dentro dessa área de transporte e possa alavancar, existe a necessidade de uma integração, e as parcerias públicos-privadas é uma grande oportunidade, né, que eu até coloco no meu livro como uma das diretrizes necessárias para que a gente possa avançar, não só com o sistema rodoviário, que hoje já está em cerca de 63% dentro da matriz de carga do Brasil, mas que a gente gostaria que com o PNLT, o Plano Nacional de Logística de 2007 e 2018, isso tivesse uma diminuição e pudesse avançar com os demais modais, a parte marítima, a parte hidroviária, também um pouco mais da parte aérea e a parte ferroviária. Então, são essas palavras que eu gostaria de colocar. Fico aberto aqui para a gente, então, avançar um pouco mais aqui nas nossas discussões e, conforme o representante aqui do Ministério colocou, e vamos, então, trocar discussões profícuas para que a gente possa, então, dentro desse grande tema, mostrar que é possível. E assim que eu lembro muito bem de uma figura do professor Taniguchi, Enzo Taniguchi do Japão, que é uma das maiores autoridades na parte de logística urbana e ciclologísticas, que ele diz, para a logística urbana avançar, e a gente pode fazer aqui uma comparação para que a integração dos modais logísticos possam avançar, nós todos temos que sentar para conversar. O governo, que é o órgão regulador, o cliente que recebe
as mercadorias, os transportadores e os fornecedores. Da mesma forma, se houver uma integração e um bom entendimento entre os diferentes meios de transporte, com certeza nós vamos ter o sucesso que nós tanto desejamos, não só para o nosso país, mas para o desenvolvimento de todas as cidades brasileiras. É isso que eu gostaria, então, de iniciar minhas palavras. Muito obrigado. Bom, agora vamos passar para aquele que sente a dor mais de perto, aquele que vive o dia a dia na ponta dos problemas. Hein, Felipe, o que você tem a nos dizer aí? Boa tarde a todos, mais uma vez. Cumprimentar meus amigos de mesa aqui. Antes de mais nada, eu queria dizer que nesse debate, quem estava oficialmente a participar era o Eduardo Rebuzzi, que foi citado pelo meu amigo Romay aqui, que é hoje presidente da FETranscarga, né, que é a nossa federação, e aí talvez para trazer um pouco mais de clareza do momento privilegiado que o Rio de Janeiro vive, e trazer um pouco de entendimento sobre a estrutura hierárquica, né, da organização. A gente tem o Sindicarga, que representa as empresas de transporte de carga do Rio e mais 38 municípios. Acima do Sindicarga, a gente tem a federação, que é a FETranscarga, que representa o Estado do Rio de Janeiro, Sindicarga e mais 5 sindicatos. Acima da FETranscarga, da federação, a gente tem a Confederação Nacional de Transporte, que é em Brasília. Então, nós temos os equivalentes, né? A CNT, a gente tem a CNI, da indústria, a gente tem a CNC, do comércio. Equivalente à FETranscarga, a gente tem a FEComércio, a gente tem a Firjan. Então, só para a gente poder trazer um alinhamento desse. E hoje o Rio de Janeiro tem o privilégio de ter, né? E acessoriamente a essa estrutura, existe em Brasília também a NTC, que é a entidade maior da carga no Brasil. Ah, Felipe, mas você falou da CNT também. A CNT não é a maior? Só que a CNT não é exclusiva da carga. A CNT envolve a carga e envolve passageiro. Então, o Rebuzzi, que é o nosso presidente da FETranscarga aqui, também é o presidente da NTC e é o presidente da seção de cargas da CNT. Então, o Rio de Janeiro está num momento privilegiado em termos de representatividade no cenário nacional, e isso para a gente é muito importante, para a gente saber explorar as opções que são postas à mesa, e, sob o ponto de vista empresarial, municipal e estadual, a gente precisa saber aproveitar essas ferramentas. Bom, então eu, enquanto atual presidente do Sindicarga, né, e aí você fala... Sindicato do Transporte Rodoviário de Cargas e Logística, você vai falar sobre integração de modal, né? Há um tempo atrás, né, antes de eu ser presidente, de eu estar presidente, né, eu fui procurado por um colega do setor e ele falou assim: Felipe, a ferrovia está tirando carga nossa. A gente é transportador rodoviário, a gente não pode permitir que a ferrovia tire carga nossa, já está difícil e tal. E a minha réplica para esse colega, eu falei assim: olha, a gente precisa entender o cenário logística de cargas num contexto econômico, né? Eu não posso querer que o país dê certo com uma matriz logística equivocada. Para o país dar certo, e aí, como bem falou o professor Gusmão, sob o ponto de vista econômico, macroeconômico, numa competitividade global, o país precisa estar utilizando um modal logístico adequado que estimule a sua competitividade. Um país de dimensões continentais como o nosso, não existe você colocar um veículo, um transporte, um caminhão, uma carreta, rodando 3, 4, 5 mil quilômetros para fazer o transporte de um ponto A para um ponto B, quer seja na modalidade de importação, quer seja na distribuição nacional, quer seja na modalidade de exportação. Fato é que a gente, paralelamente a essa visão, né, econômica, hoje, salvo engano, o Brasil, que me corrija se eu estiver errado, em torno de 30 mil quilômetros de malha ferroviária, quando a gente tem Estados Unidos, né, um país de dimensões proporcionais à nossa, com mais de 250 mil quilômetros de malhas ferroviárias. Novamente, Felipe, você está incentivando a ferrovia em detrimento à rodovia, que é o segmento que você atua? Não.
A nossa visão é de que o país precisa ser competitivo, o país competitivo gera aquecimento econômico, e quando ele gera aquecimento econômico, o modal no qual hoje eu atuo recebe mais demanda. E aí, entendendo esse cenário, a gente está com alguns desafios no modal que eu represento hoje. E esses desafios vão colocar diversas empresas do transporte rodoviário de carga, o TRC, em situação de risco de falência e de endividamento. Eu vou enumerar o primeiro, e aí a importância da integração. A gente tem uma lei do motorista, né, que acho que todo mundo já ouviu falar, editada ali em 2015, que estabeleceu uma série de regras para que, né, os motoristas pudessem ter suas condições de jornada. As empresas de transporte rodoviário de carga levaram um bom tempo para conseguir se adequar a essa legislação, com muita dificuldade, aí envolvendo, né, tecnologia, necessidade de monitoramento de jornada, o país ainda sem uma infraestrutura adequada para pontos de parada, onde esses carreteiros, né, pudessem parquear seus veículos, a carga em segurança, eles também em segurança. Eu tive um caso no ano passado que um caminhão meu parou para dormir, aí não era uma carreta, né, então não tinha espaço para dormir, era um caminhão, ele parou, foi para uma pousada dormir, quando ele saiu de manhã o carro não estava lá. Então, são cenários como esse que no dia a dia a gente enfrenta numa distância longa de um ponto A para um ponto B. E aí, falando da lei do motorista, no ano passado, existe tramitando no STF uma ação direta de inconstitucionalidade com relação à lei do motorista, 13.102, salvo engano. E aí, o relator dessa lei, o ministro Alexandre de Moraes, decidiu o seguinte: são inconstitucionais 4 pontos dela. Um ponto que muito nos prejudica, né? Existe já convencionado que o motorista ele não pode dirigir mais do que a jornada seletista, né? Então, ele tem de dirigir 8 horas, respeitando um intervalo de 30 minutos a cada 4 horas, e ele pode ter direito, conforme o CLT, a mais 2 horas de jornada. Existe um entendimento de que, com convenção coletiva, eu posso colocar essas 2 horas de jornada, ampliar para mais 4, de forma que 8 horas mais 1 hora de intervalo de refeição, com 4 horas de hora extra, 13, a interjornada do motorista tem que ser o mínimo de 11 horas. Por que eu estou falando isso? Porque ele trouxe uma interpretação que está divergente do que as empresas de transporte de carga vinham aplicando. E essa interpretação, se as empresas de transporte rodoviário não se adequarem, e se os embarcadores... Tem embarcador aqui? Tem dono de carga aqui? Alguém que está aqui representa... Tem agente de carga aqui? Não. Se a gente não trouxer a clareza, o entendimento, que conforme o CTB, né, no seu artigo 67, salvo engano, fala que são responsáveis pela garantia do cumprimento da jornada os embarcadores, as empresas de transporte de carga, as cooperativas de transporte de carga, os agentes envolvidos, né, os freight forwarders e tal, e também os despachantes aduaneiros. Se a gente não entender que todo esse cluster está envolvido na garantia do cumprimento da lei, vai continuar acontecendo o que acontece hoje. O que hoje nos coloca numa posição perigosa? Antigamente, por exemplo, se eu faço um transporte daqui para Itatiaia, no sul fluminense, para carregar uma determinada carga lá, então eu saio 3 horas de rodovia, chego lá 3 horas e meia, vou para o aguardo do carregamento desse veículo que vai para exportação. Vamos supor que o carro fique lá 4 horas aguardando ele ser carregado. 3 horas e meia de trânsito, mais 4 horas de aguardo para ser carregado, emissão de documento fiscal, estamos falando de 7 horas e meia. Considerando a jornada seletista, ele teria mais 30 minutos para trabalhar sem considerar a hora extra. Ele consegue voltar de Itatiaia para cá em 30 minutos? Não consegue.
Então vamos fazer conta de que para eu vender esse frete, eu preciso adicionar necessariamente mais 2 horas extras à minha conta. Ele, com 2 horas extras na jornada, ele consegue sair de Itatiaia e chegar no Rio de Janeiro? Não. Eu preciso que esse carro pare no meio do caminho para o motorista, descansar. No meio do caminho, ele não vai ter uma posição de parada. A gente teve recentemente inaugurada ali em Seropédica, uma posição de parada feita pela concessionária. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque a maioria todas as empresas de transporte rodoviário de carga, antigamente consideravam o entendimento da lei de que, enquanto o veículo está aguardando o carregamento, esse aguardar do carregamento não era considerado jornada. Então ele podia ficar lá 5, 6 horas, que depois disso ele podia voltar dirigindo, que ele ainda ia estar dentro da sua jornada de trabalho. O STF mudou esse entendimento. A partir do momento que ele muda esse entendimento, qual que é o impacto que tem? O impacto que tem é que, quando a gente vai fazer a venda do serviço, né, o cálculo da precificação, você sabe que existe o custo variável, que ele está diretamente associado à quilometragem, à distância percorrida, e existe o custo fixo. O custo fixo está ligado à produtividade que aquele carro vai ter naquela determinada rota. Então, se um carro é R$35 mil, ele consegue ir a Itatiaia todo dia, eu vou pegar R$35 mil de custo fixo, vou dividir por 22 dias, eu vou ter uma conta ali de R$1.500. Esse carro, para não sair da garagem, só de custo fixo, me custa R$1.500. Então, R$1.500 mais o custo variável. A partir do momento que, a partir da edição dessa decisão do STF, de que o carro parado conta a jornada, eu não consigo mais voltar com esse carro em um dia, o que eu fiz com a produtividade dele? Joguei pela metade. Se eu jogo a produtividade dele pela metade, o custo fixo que eu estava dividindo por 22, eu passo a dividir por 11. O que tem que acontecer com o preço do frete? Ele vai ter um acréscimo gigantesco para o embarcador. E aí eu falo para vocês, com propriedade de quem vive isso no dia a dia, está aqui o Ralf, meu colega de setor, que não vai me deixar mentir. A gente tem conseguido jogar essa alteração no preço, Ralf, nessa ordem de grandeza? Qual que é o movimento do embarcador ou do grande freight forwarder? Ele fala o seguinte: olha, eu tenho oferta de transporte aqui que não está contemplando isso. Ok, mas nós estamos falando de novo momento da economia global, estamos falando de ESG. ESG não é só emissão de carbono, ESG fala de governança, fala de compliance. O quanto você está preocupado com a aderência, se o seu transportador está cumprindo a legislação ou não, né? E isso não se reflete numa realidade. Por que eu estou falando isso tudo? Porque, além dessa dificuldade imposta em custo ao transportador rodoviário de carga, nós temos uma segunda dificuldade que também nos faz entender que a multimodalidade é fundamental para o crescimento e desenvolvimento econômico. Não tem mais motorista. Quem lembra do que a gente viveu em 2017 com a greve dos carreteiros? Quem lembra aí? Todo mundo sofreu. Falta remédio, falta comida, falta insumo nas indústrias, falta tudo. Não estamos conseguindo produzir interessados em dirigir veículo de carga na medida do que cresce a economia. Sabe por quê? Hoje um motorista vai ganhar em torno de R$5 mil, né, levar para casa ali em torno de R$5 mil, porque é o que cabe no frete cobrar. E aí, esses R$5 mil ele faz conta. Ele fala assim, cara, ganhar R$5 mil para eu dirigir um equipamento com 30 toneladas, passar dias fora de casa, correr risco de roubo, risco de acidente. Pô, se eu for, não vou fazer propaganda, mas se eu for dirigir para um aplicativo, né, de transporte urbano, talvez eu vou ganhar a mesma coisa. Estou em casa todo dia, vejo minha filha, vejo... Só que esse não é um problema exclusivo do Brasil. Isso é um problema que se vive nos Estados Unidos, isso é um problema que se vive na Europa. E essa é mais uma dificuldade que nos traz a necessidade da correção do modal que o Brasil utiliza, né, como modal principal. O professor falou que a gente está em torno de 64% no rodoviário. E aí, professor, eu queria parabenizar
qual é que é. Eu participei de uma apresentação feita no Conet, lá em agosto agora, né? Produzido pela NTC, e que a equipe do Ministério, né, trouxeram indicadores que são fantásticos e que nem os nossos governantes na localidade conhecem. Porque, conhecendo, a gente tem material produzido, acadêmico, bem produzido, que orientaria as políticas públicas municipais e estaduais. E nesse Plano Nacional de Logística, que o professor Gusmão citou, ele fala o seguinte: existe uma meta até 2035 de conversão do modal atual ferroviário, né, de apenas 19% no share para 35% até 2035. Isso está aderente à necessidade que o país tem e de correção desses custos logísticos e da incapacidade que o país tem de gerar interesse na produção de mão de obra. Então, quando a gente entende que longas distâncias, a maior eficiência é para a ferrovia e, quando possível, para a hidrovia, por questões de capacidade, a gente passa a entender que a logística rodoviária precisa atuar de forma inteligente, fazendo as pontas. Então, se eu entro para fazer as pontas e tiro meu veículo de carga da rodovia para ficar 12 horas, 18 horas na estrada, eu mitigo o meu risco trabalhista, reduzo o meu risco de acidente e roubo e coloco a minha frota no movimento mais eficiente. Então, e eu me preparo para o cenário de falta de motorista, que é um cenário que a gente já enfrenta hoje e a gente vai ter um cenário agravado. Eu não quero me alongar muito, professor. Não, fique à vontade. Mas já sabendo disso, né, 2 anos atrás, e aí é um dos privilégios que nós temos hoje, né, por ter o nosso presidente da federação também como presidente do conselho do SESC-Senat, local aqui, numa reunião da federação, a gente virou, não sei se todo mundo conhece como funciona o Sistema S, né? SESI, Senai da indústria, SESC, Senac do comércio e nós do transporte contribuímos com 1,2% da nossa folha de pagamento para o Sistema S, SESC, Senat. No nosso sistema, no SESC, Senat, diferente do SESC e do SESI e do Senai, né, do comércio da indústria, toda a captação de recurso fica disponível no Ministério e para nós termos acesso a esse recurso, nós precisamos apresentar projetos. Os outros não, os outros é um caixa único e eles utilizam conforme eles quiserem, né? E aí, vendo isso, nós, numa reunião da FETranscarga, provocamos o seguinte: olha, o que a gente precisa enxergar? Não tem motorista mais no Rio, a gente precisa formar motorista no Rio. Sobra verba todo ano no caixa do SESC-Senat, né? E essa é uma verba nossa, paga pelo sistema de transporte de passageiros e de carga. E a gente fez uma provocação e falou assim: presidente, olha, por que a gente não pega parte dessa verba e usa para formar motorista profissional? Ah, mas aí a gente não pode, porque o SESC, né, não tem a vocação de ser CFC, né, que é o Centro de Formação de Condutor. Falei, mas peraí, poxa, se a gente consegue numa esquina, numa loja de 50 metros quadrados, ter um CFC rodando, é possível que eu, como SESC-Senat, não consiga. Vamos atrás. E ano passado a gente conseguiu. Foi lançado um edital, 600 motoristas estão sendo formados a custo zero, né, a custo zero para eles, né, custeados pelas empresas, para que a gente possa suprir a carência de mão de obra que o Estado do Rio hoje tem. E aí não é só o Estado, estou falando aqui porque nós estamos aqui, na formação de motorista profissional. Esse ano continua a execução, para o ano que vem vamos soltar mais um edital. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a nossa logística precisa passar por correções se a gente não quiser que o país viva um colapso, como a gente viu na época da pandemia, né? Colapso na movimentação portuária, porque os navios chegam e não tem como descarregar, porque não houve carro para tirar os contêineres do pátio. Colapso no escoamento de carga da exportação. Então, a discussão da intermodalidade, da multimodalidade, como fator de promoção do desenvolvimento econômico e promoção da viabilidade econômica do país, ela é fundamental. Acho que esse é um retrato que a gente precisa trazer com clareza, né? A gente tem colegas de setor aqui que a multimodalidade não é e não pode ser considerada uma ameaça para o TRC, que é o setor que eu represento hoje. A multimodalidade precisa ser enxergada como um complemento necessário à manutenção da viabilidade do TRC.
Obrigado, gente. Como na fala do Felipe ele citou o Ministério, eu gostaria de dar a palavra aqui ao Tétis para ele poder complementar também com algumas informações extremamente importantes, né? Perfeito. Primeiramente, é um prazer, um privilégio escutar o Felipe, o professor Antônio também, porque a gente, além de aprender, a gente tem um choque de realidade, né? A gente está em Brasília, né? E muitas vezes a gente não tem um contato tão direto com a realidade do dia a dia dos transportadores, né? Dos embarcadores e tudo. Então, assim, fazendo aqui um parênteses muito rapidamente, viu, Sérgio? Até 2022 eu trabalhava no Ministério da Infraestrutura, que foi depois dividido em Ministério de Transportes, que cuida de rodovias e ferrovias, e Ministério de Portos e Aeroportos, que cuida de portos, aeroportos, hidrovias e transporte marítimo e aéreo. Não é? Então, assim, o tema que o Felipe trouxe, os vários temas, eu tive o privilégio de trabalhar com eles durante 4 anos, né, desde 19 até 22, quando a gente desenvolveu uma política pública revolucionária, né, que foi a criação, a promulgação da lei que instituiu o chamado Documento Eletrônico de Transporte, DTE. Eu vou falar aqui muito rapidamente, porque só esse tema, pessoal, já dava todo um evento, tá? Então, e eu, como sou apaixonado porque eu fui um dos pais dessa história, né, eu tenho a tentação de querer falar demais, mas não vou fazer isso hoje não, para não atrapalhar aqui o nosso painel. Tá? Então, basicamente era o quê? Era retirar o peso do olhar fiscal tributário dos documentos de transporte. Né? Mais cedo, o secretário, né, da Cefaz Rio, aqui, o secretário Leonardo Lobo, ele comentou, né, de que recentemente o Rio passou a não mais exigir a impressão, não é, do documento auxiliar, né, do CTE, que é o DACT-TE, passando a tramitar tudo eletronicamente. Sendo que o CTE, pessoal, Conhecimento Eletrônico de Transporte, né, ele foi criado há mais de 10 anos. Então, em tese, pelo CONFAS, era para ser sempre eletrônico desde o nascedouro. Só que os estados não fazem assim. Tem estado que ainda pede para carimbar documento auxiliar de CTE, o DACT-CTE. A mesma coisa com o MDFE, que é o Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos. E esse DTE que a gente criou lá no Ministério da Infraestrutura na época, ele tirava esse peso fiscal para que não fosse um documento de Secretaria de Fazenda, mas sim um documento de política de transporte. E aí foi com todas as federações de transportadores, cooperativas do Brasil inteiro, a CNT ajudou demais e chegamos ao final, viu, Rita, com o quê? Com uma lei e com um decreto. Só que infelizmente não funciona. Porque o peso, não é, das autoridades fiscais e tributárias, ele é muito grande. E hoje, digamos assim, tudo está centralizado no MDFE e no CTE. Então, fecho parênteses aqui, só para dar um feedback ali para o Felipe em relação a esse ponto. E aí a gente teve que analisar a questão do TRC, do transportador autônomo, que às vezes vive de um caminhão velho, de um 1313, que já tem 50, 60 anos, né, de uma Scania 112, que já tem 35 anos, com a dificuldade de trocar um pneu, com a dificuldade de percorrer, não é, carregando o produto para cima e para baixo, às vezes anda 2.000 quilômetros com o frete dele e volta vazio, né, com prejuízo. Então, tudo isso é a realidade do nosso país. Viu, professor? A gente realmente tem 63% da nossa matriz de carga, de transporte de carga, no rodoviário. Se o senhor tirar o minério de ferro, o 63% passa para 80%. Então, carga geral, granéis, 80% é rodoviário, tá certo? Sem minério de ferro. Então, é dramática a situação. E aí nós temos o tema da atualidade. Sustentabilidade, transição energética, redução de emissões de gases de efeito estufa. O que é que o caminhão usa, Felipe? Diesel S10. Caro. Né? Às vezes, né? S500 ainda está usando, né? Então, o que é que acontece? Como é que eu vou conversar com a cooperativa de transportadores autônomos, caminhoneiros, não é? Pessoal trabalhador, pessoal que está na lida, não é? O dia inteiro, para dizer, olha, esse seu frete de 2.000 quilômetros, o senhor vai ter que reduzir X quilo de carbono equivalente. O cara, o quê? Ô, doutor, desculpa, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo para ficar com essa conversa fiada aí, não. Essa é a realidade do Brasil. Então, quando você fala, né, de tudo que o Felipe trouxe, né, que é a dificuldade de respeitar uma lei que foi criada para beneficiar o caminhoneiro e acabou engessando a logística da vida real.
aliada com esse discurso de palavras difíceis, de sustentabilidade, transição energética, mudança do clima, para uma logística que ainda roda essencialmente, digamos assim, da forma tradicional, para ser mais simples aqui, viu, Sérgio? É muito complexo, gente. Tá? E aí vem a questão do intermodal e do multimodal. Pessoal, cada vez mais, o grande embarcador, o grande transportador, principalmente do marítimo, da cabotagem, né, do hidroviário e até do aéreo, sabe o que é que ele está fazendo, pessoal? Ele está comprando caminhão, ele está criando frota própria. O door-to-door, porta a porta, não é mais com contratos de empresas como, por exemplo, a empresa do Felipe. Ele quer ter caminhão dele por quê? Ele viu que o custo de transação de operar via contrato com terceiros está ficando muito burocrático, pesado e antieconômico. Então ele disse, olha, para evitar problema com o caminhoneiro que não dormiu, que não teve as 8 horas, eu vou comprar minha frota, 400 carretas, e eu vou fazer tudo. Vou botar o logo da minha empresa e é tudo verticalizado. E aí é uma das fragilidades da nossa lei de multimodal. Ela privilegia quem? A grande empresa verticalizada. A grande transportador ferroviário, o grande transportador marítimo, o armador. Pessoal, a gente viu semana passada, a CMA CGM comprou a Santos Brasil, o maior terminal de contêineres que tem de norte a sul desse Brasil. De Rio Grande até Vila do Conde tem Santos Brasil. O armador comprou. E ele vai comprar avião, ele vai comprar trem, ele vai comprar concessão de ferroviária, autorização ferroviária, que agora é a nova coqueluche, ele vai comprar caminhão, vai comprar tudo. Então ele está todo verticalizado. A logística está, o pêndulo dela, né, que dos anos 90 até recentemente, era o pêndulo da horizontalização, do downsizing, da otimização da supply chain, etc. Então, que a gente ouviu bastante ontem e hoje, ele está indo para os anos pré-Segunda Guerra Mundial, que era a verticalização total. A melhor coisa era eu ter tudo. Eu não sou economista, sou engenheiro mecânico, mas eu adoro economia, né? Então tive a oportunidade de estudar um pouquinho isso daí, de ler um pouquinho. E na economia, né, na microeconomia, que é a economia que estuda a firma, não é? A empresa, tem uma decisão que o gestor tem que tomar praticamente todo dia, que é ou eu faço por minha conta ou eu compro de alguém, que em inglês chama-se make or buy decision. O que eu vou fazer por minha conta? Eu vou verticalizar, eu tenho tudo. O que eu fazer através de terceiros? Eu vou contratar alguém. E o Brasil está de um jeito que a gente está colocando essa segunda opção de contratar engessada de um jeito que dificulta para todo mundo, trazendo o quê? Ineficiência, trazendo custo Brasil e burocratização, né? Então, esse é um panorama que envolve o rodoviário, que envolve o marítimo, que envolve o aéreo, que envolve todo mundo, e que quando a gente traz o tema do multimodal da otimização, a gente pensa que é um problema matemático. Ah, não, eu vou colocar um algoritmo, vou colocar um IA e ela vai otimizar a minha jornada daqui para Belo Horizonte, daqui para o Recife, daqui para Manaus, daqui para Cuiabá. Não, pessoal. Eu quero ver se a IA é boa, se ela resolveu o problema do cipó legislativo e normativo que o Brasil tem. Aí eu quero ver se ela é boa mesmo. Né? Porque a otimização matemática, né, do custo mínimo de transporte das várias etapas igual a um grafo, cara, isso aí está sendo feito desde os anos 60 com análise, com pesquisa operacional. Não é esse o problema aqui. O problema é o seguinte: como é que eu passo de uma realidade que a gente formou durante os últimos 100 anos para uma nova realidade de um novo mundo que está instalado agora? Isso não é o futuro não, gente. Nós estamos vivendo isso hoje, que é o quê? A necessidade da gente pensar no social, na mudança do clima, no meio ambiente, nos novos combustíveis verdes e um monte de coisa, novas demandas dos consumidores, foi muito falado aqui, né? O e-commerce revolucionou a percepção que o mercado tem justamente de atender essa demanda, né? Eu fui, alguns anos atrás, no TECA, que é o Terminal de Carga Aérea do Aeroporto de Curitiba, do Afonso Pena. Pessoal, um galpão gigantesco. Um monte de berço de metal, cheio de caixinha. Eu não sabia o que era aquilo, era um monte de caixinha, assim, milhões. Aí a gente foi com o pessoal da Sexex, né? Eu trabalhava na Sexex na época, a Secretaria de Comércio Exterior do MDIC. Aí quem recebeu da gente foi o auditor lá da Receita, né? Da alfândega lá do aeroporto, etc e tal, todo mundo, a galera da Anvisa, do Vigiar, a gente fez um grupinho e foi percorrendo. Aí eu perguntei para o auditor: doutor, o que é isso aí? Celular. Como assim? Tudo da China. Cada caixinha dessa é uma compra. Eu falei: e aí, como é que vocês estão? Ficando doente. A gente não dá conta.
Porque aquilo ali é o quê? É uma DSI, Declaração Simplificada de Importação, né? Uma compra menor do que $100 e poucos, então passa no fluxo rápido, no fluxo simplificado, mas que onera quem? O processo de trabalho do auditor e do cara que faz o despacho. Ele não dá conta de atender o prazo que ele mesmo disse na norma dele. Então ninguém está preparado para uma explosão dessa. Não adianta querer fazer uma logística super top, se na verdade essa demanda ela é tão violenta que por mais que a gente aumente a infraestrutura, aumente o processo, a gente está sempre devendo. E onde é que está o cerne, Felipe, da questão, Sérgio, professor? Nosso modelo de entendimento dessa logística, nosso mindset. A gente tem que facilitar. Pessoal, a OMC, que dizem até que já é finada, né? Eu ainda defendo ela, porque eu gosto muito do lateralismo, tá? Ela fez em 2013 o Acordo de Bali, Acordo de Facilitação de Comércio. Aduaneiro, saúde, trabalhista, logística e tudo que você quiser. Facilitar o fluxo de mercadorias entre os países. É disso que eu estou falando. Então não adianta botar 10 berços em Itaguaí, 5 berços, botar menos 18 metros aqui na cota, né, de berço aqui do Porto do Rio, se o meu mindset está vivendo ainda no século XX. Não é essa a questão. Eu posso ter um aumento de produtividade simplesmente mudando o processo, mudando forma de pensar. Tirando o quê? Complexidade processual do tratamento da carga, do tratamento do pedido e da logística por si. Pessoal, diminui o custo. Pessoal, o senhor sabe, professor, não é porque eu gosto de logística no senhor não, mas assim, só para lembrar o pessoal daqui, né, que trabalha no dia a dia, mas às vezes, pelo fato de trabalhar no dia a dia, esquece de sair um pouco fora da... A logística, ela começa muito antes de ligar o motor ou de colocar uma peça dentro da caixa. O primeiro fluxo da logística, pessoal, qual é? Informacional. Daí a tecnologia, daí a necessidade de ter um monte de sistema, de ter não sei o quê, não sei o quê. Show de bola. Aí definiu o fluxo informacional, origem, destino, preço, não sei o quê, papapá, o seguro, o plano de risco, vamos ligar o motor, colocar a carga dentro, carregar, conferir documentação fiscal e ir embora. Esse momento já é tarde. Muita burocracia já foi montada. E somos nós os responsáveis. E eu falo isso como homem do serviço público. Eu passei na academia, passei na iniciativa privada no Brasil, no Japão e na França. Tive a oportunidade de trabalhar. E aqui no Brasil também, até como consultor de mercado, andando para cima e para baixo, até eu me transformar no servidor público federal. Então, quando eu olho para trás e vejo, digo, meu Deus do céu, será que eu não posso agora, que eu estou no órgão federal, tentar trabalhar para dar uma melhorada nessa situação que nós mesmos criamos décadas atrás? Então, assim, hoje, e encerrando aqui minha fala, né, para amarrar com o que o Felipe disse, a gente é super sensível, Felipe, ao que você falou. Eu estudei e conversei com caminhoneiro, com um monte de sindicatos de cooperativa para fazer o DTE. E qual foi minha tristeza e minha frustração, Rita? É que, na verdade, aquela ideia que tem uma lei que está vigente, que tem um decreto que está vigente, não está sendo usada. Não está sendo usada. Porque o mindset não está preparado para esse tipo de coisa. De novo, vou repetir. A Lei 9.611 de 1998, ela é a lei que cria o transporte multimodal no Brasil. O que é o multimodal, pessoal? Não confunda com o intermodal. O multimodal é um contrato só para fazer tudo. Rodo, ferro, rodo, multimodal. 3 contratos já intermodal, é outra coisa. E a gente não consegue usar. Então, assim, para não ficar essa imagem do negativo, né, ou seja, eu quero terminar minha fala com o positivo, que é o seguinte: nós já nos conscientizamos da necessidade, e se a gente não está mudando no amor, Léo, a gente vai mudar na dor. Por quê? Está vindo pressões do exterior, OCDE, OMC, OMA, um monte de acordo que a gente assinou lá atrás, que está nos obrigando a mudar, muitas vezes, a nossa revelia. A Receita Federal é uma prova disso. Né? Eu trabalho com o pessoal da Receita Federal desde 2009, quando eu comecei a entender o processo aduaneiro, e só recentemente eu vi como eles mudaram em decorrência exatamente de imposições que a OMA tem feito ao Brasil e que o Acordo de Facilitação tem feito ao Brasil. Aí eles começaram a mudar. Então, como nós estamos no Rio, tratando do Comex do Rio, eu vou deixar aqui um bom tema de discussão. No governo federal, pessoal, a gente já chegou, né, naquela questão da janela única do comércio exterior.
né? Hoje a gente está comemorando a do INPE, a primeira do INPE emitida no Brasil foi no Rio, então a gente tem que saudar e bater palma por isso, né? O secretário Leonardo, ele trouxe isso aqui para a gente, tá certo? A DUI já vinha sendo emitida, então a DUI é mais facinha que a exportação. Agora, qual é o ponto que é interessante da gente discutir aqui, eu colocando aqui meu capzinho como se eu fosse um carioca, igual meu amigo Miguel que está ali me olhando ali. Por que não o Rio fazer a sua single window? Todos os órgãos estaduais, não só a Cefaz, todos os órgãos estaduais, Secretaria do Trabalho, Pessoal de Desenvolvimento Econômico, ter uma plataforma em que o embarcador, o contratante do serviço de transporte, né, ou de comércio exterior, do operador de comércio exterior, ele vai num lugar só, ou no app, ou no desktop, ou no tablet, e ele faz tudo ali, porque aquilo é governo do Rio, não é secretaria separada cada um com o seu app. Gente, isso daí vai trazer uma facilidade para vocês. É uma redução de custo e aumento de eficiência. Fácil, porque é fácil fazer isso. Onde é que é a dificuldade de fazer janela única? As pessoas se conversarem. As pessoas se entenderem, e não é integrar sistema, é entregar a cabeça. Léo é meu concorrente, mas eu vou ajudar ele porque eu ajudando ele eu me ajudo. Agora, o negócio dele é o dele, o meu é o meu. Agora, se eu disser, não, ele é Flamengo, eu sou Vasco, eu não vou conversar com ele porque ele... Cara, já era. Aí a gente já nasceu morto, tá? Então, fica aqui essa ideia, né, esperando que a gente possa desenvolver melhor em outra oportunidade. Obrigado. Eu estou falando aqui, Tati. Estou falando aqui com o Felipe, nós vamos levar isso para o governador. De repente, a gente pode fazer uma integração aí entre a Secretaria do Trabalho, a Secretaria de Fazenda, planejamento, correto? E podemos, por que não? Não é? Professor, só queria complementar alguma coisa depois da fala do Tétis aí. O que a academia diz a respeito disso? É muito bom para a gente ouvir essas colocações e isso que o Tetsu trouxe aqui, porque realmente eu acho que isso vai beneficiar, e quando ele falou de integração, é a integração das pessoas. E vem de encontro, né, o que o professor Taniguchi sempre promoveu e que tem sucesso lá fora da logística urbana, quando ele fala da discussão de fornecedores, transportadores, o órgão regulador e a população, para eles poderem chegar a um resultado que seja bom para todos, que é o que nós temos que pensar, seja bom para o Estado, seja bom para um país, cada um nos seus lugares, né? Mas que vão ajudar. E quando a gente vê essa posição que você trouxe, essa ideia para o nosso Estado, isso é muito bom. E a nossa academia aqui no Rio, tanto a COP UFRJ, como a Universidade Federal Fluminense, onde a gente tem nosso laboratório lá de logística e transporte, a gente, então, observa que os trabalhos, né, acadêmicos e as sugestões estão trazendo resultados que nós gostaríamos de observar e verificar. E foi muito bom, como o Felipe colocou, que realmente ele verifica, embora ele seja lá do FETranscarga, que não, realmente, vamos conversar sistema rodoviário, nós vamos trazer uma logística integradora para o bem do país, para o bem do nosso Estado. E como, não, mas eu vou perder carga, não, mas eu estou trazendo uma logística nova, uma logística de integração que vai permitir o desenvolvimento da sociedade. E que eu tenho que pensar no futuro dessa sociedade que vai levar ao desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial, e vai permitir que o Brasil avance nessas questões que nós estamos sendo cobrados lá de fora, pela ONU, pela OMC, né, pela OCDE, e que realmente vai mudar, como o Tetsu falou, um processo, um sistema que está implantado há mais de 50 anos. E nós temos desafios novos a vencer se quisermos transformar o nosso país, e com a agregação não só do Estado do Rio, mas de outros estados, numa grande nação. Né? Uma grande nação que vai nos projetar no futuro. E vai com que isso permitir até que nós sejamos olhados de outra forma. Porque agora nós estamos vencendo os nossos gargalos, as nossas dificuldades, e estamos avançando naquilo que os órgãos internacionais gostaríamos que nós estivéssemos trabalhando. Não é isso? Então,
é isso que eu gostaria de complementar como a academia, e nós vamos propor outros desafios, né, para os futuros alunos a nível de mestrado e doutorado que trazam suas teses, suas dissertações com contribuições para esse desafio que o Brasil tem que enfrentar, mudando para uma nova concepção, uma nova modelagem, uma nova estrutura em termos de logística, que vai permitir, então, a gente chegar como a gente gostaria de ser como um país aí na frente. E para fechar, eu gostaria até de dizer a vocês que após aqui a nossa mesa, eu tenho o lançamento do meu livro aqui, que é fruto da minha tese de doutorado na UFRJ, Diretrizes de Logística Urbana para as Cidades Brasileiras, né, justamente para melhorar essa questão do transporte rodoviário e o impacto do transporte rodoviário nas cidades. E que foi transformada num livro a pedido da editora Dialética, e que eu tive a grata satisfação de ser premiado aí no Prêmio Jabuti Acadêmico na primeira edição desse ano como livro finalista. Então, eu vou estar aqui após a nossa mesa redonda e, como autor, terei a maior satisfação de dar autógrafo a quem quiser adquirir ou levar o livro. Tá? Então, essa é a contribuição que a academia queria deixar nesse painel que eu tive a honra de participar junto com os demais colegas. Muito obrigado. Mas olha só, a gente ainda tem lá quase 9 minutos. Então, tem um assunto também que eu quero, vamos dizer, ouvir um pouquinho o que o Tetes tem a nos dizer, que recentemente houve uma união de todos aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, o governo do Estado, a Prefeitura, né, a FEComércio, a Firjan, não é? Em relação ao Galeão, não é? Porque o Santos Dumont estava superlotado de passageiro, o Galeão estava esvaziado, isso também comprometendo aí o transporte de carga aéreo, e agora parece que tem alguma nova informação de Brasília que estão querendo, vamos dizer, mudar aquilo que foi concebido. Você tem alguma notícia disso para nós? Como é que estão as coisas? O que vocês estão pensando? O que o governo, o que o Ministério está pensando em relação a isso? Sim, o setor aéreo, né, na política de aviação civil, de aeroportos, é uma das que mais inova em nosso ministério, né, desde a chegada do presidente Lula, né, desde o início de 23, e agora principalmente com o ministro Silvio Costa Filho. Né, o ministro Silvio ele fez 1 ano agora de gestão, em setembro. Né? Então, o que é que acontece? Nós estamos, pessoal, na 7ª rodada de concessões aeroportuárias. Então, o Galeão fez parte lá, né, enfim, acho que da 2ª ou da 3ª, se não me falha a memória, né, rodada. Tá? E eu não vou entrar no detalhe, mas houve uma questão de modelagem econômica, frustração de receita, etc. A concessionária quis devolver, enfim. Aí depois se arrependeu, quis manter o contrato. Fato é que não foi só o Galeão, Sérgio, que sofreu com essa questão. O exemplo mais claro foi Viracopos, em Campinas, que é o aeroporto industrial. Tá? Ele atende o tecido, né, industrial da região de Campinas, né, enfim, e até mesmo na grande São Paulo. Então, é uma questão que era um risco na época, né, a gente fez as modelagens dos EVTEs, e vamos para frente, vamos leiloar, né, enfim, teve o ganhador, etc. e tal, assinou o contrato e vamos tocar. E uma série de contingências, né, que, enfim, aconteceram, fez com que houve uma frustração de receita, e houve várias teses de doutorado para explicar, professor, a razão disso. Daí eu não vou e nem tenho aqui gabarito para discutir isso. O fato é que nós temos 2 situações, tá? Estamos recuperando os níveis pré-pandemia para passageiro em todo o país. Então você vai agora mesmo no site da ANAC, tem os painéis lá do setor que a ANAC coloca, a curvinha ela já começa a subir rápido para passageiro, tá? Lançamos aí esse ano o programa Voa Brasil, né, que concede passagem de até R$200, depois de muita discussão, mas finalmente emplacamos essa política, né, para os aposentados do INSS que não viajaram nos últimos 12 meses, né, e vamos ampliar também para estudantes, né, do FIES, enfim, de outros programas de apoio à educação, e estão pedindo também para a gente verificar e avaliar a possibilidade de colocar professores, né, do ensino fundamental e ensino médio de escola pública. Então, assim, política pública não falta, e para passageiro
está voltando a bombar. Então, assim, é uma questão de tempo. Agora, Galeão, como é um aeroporto internacional alfandegado, ele recebe passageiros internacionais, daí a importância da integração com políticas de turismo, e o ministro Silvio tem feito isso também, tá certo? E a carga. Cadê a carga aérea? Pessoal, a gente sabe, a estatística do Comexstat, ela é, enfim, já clássica, né? 97% em carga em volume em tonelada é marítimo, né? 78% é em bilhão de dólar FOB, né, na corrente de comércio, e o aéreo ele fica ali pelo restante praticamente, né, 20 e poucos por cento, não é, da importação e exportação por via aérea. Qual é o problema nosso? A gente não aproveita isso para carga doméstica nacional. O primeiro operador de logística aérea dedicado veio ano passado. Quando a Itapemirim abriu a linha aérea dela para fazer passageiro e carga, toma, vai bombar a carga aérea. Que nada. Não durou, foi um voo de galinha, praticamente, da Itapemirim. Tá? Então, a gente vive um problema crônico de não conseguir fomentar a carga aérea. E mais, eu vou dizer uma coisa aqui, que não é crítica, é uma constatação. A própria Receita Federal, ela não dá tanta atenção a esse controle da carga doméstica, né, que vai de um estado para o outro, como ela dá via o mantra para a carga internacional, né, para controle via esses Comex. Então, assim, a gente ainda está construindo a compreensão de que carga é essa que vai na barriga do avião. Eu não estou entrando aqui no fomento a criar empresas dedicadas à carga aérea, não. Eu estou querendo saber como é que eu otimizo a intermodalidade, a multimodalidade, usando a barriga do avião, que hoje eu não sei. Vou dar um exemplo para vocês. Lá em Recife, né, no Porto do Recife, juntinho lá do Porto, tem uma empresa que faz pesca oceânica. Eles pescam atum de vários tipos, várias espécies de atum, né, pequeno, médio e grande, enfim. Aí o atum é pescado, ele não é congelado, ele é sangrado, é retirado o sangue dele para não contaminar a carne, né? Porque quando o sangue do atum ele contamina a carne, ninguém come mais o sashimi, fica escura e ninguém quer mais. Então vira meio que matéria-prima para ração. Então eles tiram o sangue, né? E colocam o atum em umas caixas de isopor com gelo picado para ele ficar resfriado. Esse atum chega no aeroporto do Recife, já tem um avião esperando, ele embarca e vai para Miami. Ele é consumido lá na Flórida ou nos Estados Unidos, dali para algum lugar. Esse tipo de coisa nos remete a uma das logísticas mais lindas que existem, que é a cadeia do frio, a cold chain. A cadeia do frio, para nós no Brasil, ela é muito importante, porque a gente é o maior exportador de matéria de proteína animal, né? Então, carne vermelha, suíno, frango, etc., congelado e ou resfriado, seja inteiro, seja parte, peças e carcaças. A gente é muito bom também na questão da logística das flores, na região de Olambra, né, perto de Campinas, ou seja, frutas de petrolina também vão direto para a Bélgica, para a Alemanha, tudo na cadeia do frio. Então, pergunta, por que eu não faço uma política estadual, regional, nacional, em prol da logística aérea para a cadeia do frio, minha gente? Pelo amor de Deus! É o quilo mais caro que existe. É transportado via aérea, resfriada no container reefer aéreo. Pessoal, lá em Anápolis, que fica perto de Brasília, tá? Que é a cidade do estado de Goiás, tem lá um porto seco, tá? Que é o Porto Seco Centro-Oeste. Tá? Já fui lá várias vezes com meus alunos, eu dava aula disso aí, professor, num passado remoto, né? Eu não tinha nem cabelo branco ainda, mas era muito bom. E lá tem um grande armazém refrigerado, para guardar container que vem do aeroporto de Brasília ou do aeroporto de Goiânia, cheio de quê? Insumo farmacêutico, matéria-prima para a indústria farmacêutica do Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA. Coisa linda. Pergunta, por que o Rio de Janeiro não pode ter uma coisa assim? Por que a gente não pode desenvolver aqui também? Temos o Galeão. Outra coisa, estamos desenvolvendo aeroportos regionais. Hoje a política pública do ministro Silvio, do nosso Ministério onde eu trabalho, não é para os grandes aeroportos. Isso aí está resolvido, bem ou mal está resolvido. Agora eu quero cuidar dos aeroportos regionais, dos pequenos, médios e grandes, aeródromo ou não, que pode fazer a carga também. Então aí a gente tem que olhar esse mapa do estado do Rio e dos seus vizinhos, essa Interlândia, e dizer onde é que é mais interessante o rodoviário e ele domina. Onde é que é mais interessante o aéreo, onde é que é mais interessante não sei o quê. E ter, como o meu amigo Delmo Pinho, né, que infelizmente não pôde vir hoje aqui,
Eu converso muito com o Débora sobre isso. Vou fazer o novo PELT do Rio. Eu falo, beleza, agora e aí? Depois, como é que é depois do PELT? Porque o problema não é planejar, o problema é fazer ele funcionar. Aí ele fala, não, veja bem, não sei o quê. Então, esse é o ponto, qual é o planejamento do Estado, dependendo da natureza da carga, se é líquido, se é sólido, se é granel, se é geral, se é containerizado, o próprio domínio do processo de consolidação é uma arte, dado a complexidade normativa que nós temos. A questão do ICMS, então, graças a Deus, o secretário Léo até falou aqui, com a reforma tributária, essa história do ICMS vai mudar, porque vai mudar a natureza, não é, da tributação do fato gerador e de como esse fluxo informacional vai girar. Então, para finalizar, temos um forte potencial, sabemos o que está sobre a mesa, até sabemos o que poderia ser feito, mas nós não sabemos ainda como fazer e por que a gente não está fazendo. Fica aí mais uma interrogação aí, viu, Sérgio? Você deixa para todos aí uma reflexão, né? Vamos fazer uma reflexão a respeito disso. E eu acho que nós estamos chegando ao término do nosso trabalho aqui. Alguém quer fazer rapidamente algum comentário? O professor não quer? Você quer fazer, Felipe, alguma coisa? Então, a gente quer agradecer aí ao Clube Empreendedor Brasil, a oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui com vocês, né? Quer dizer, a gente explorou um pouco mais o Ministério, porque eles é que, vamos dizer, eles é que dão a orientação, né? Ministro Silvio e tudo, e a gente procura, dentro do possível, entender como é que as coisas estão. E você trouxe para nós aqui uma série de informações extremamente importantes para que todos possam fazer uma reflexão e que a melhora seja de todos, né? Por favor. Sérgio, é o seguinte, a política federal ela é para todo o Brasil, mas cada estado, e Rio de Janeiro não é diferente, tem a sua política regional, estadual, local, municipal, etc., né, que vai concatenar com a maior. Sempre, vamos lembrar de uma coisa, onde a vida acontece é na cidade. É no local. É no local, na região. Isso. É ali que a caixa é fechada porque alguém comprou e que o caminhão vai transportar e que o motorista vai ganhar seu salário trabalhando. Não é em Brasília fazendo política pública. A política pública é a diretriz. Então, como é que eu, que estou aqui, a 2.000 e tantos quilômetros de Brasília, me conecto com essa política dizendo, eu também vou ganhar com isso, do meu jeito de fazer o comércio exterior, a minha logística, a minha economia. Esse é o ponto. No fundo, obrigado é o Custo aqui, Brasil, né? É o Custo Brasil. Obrigado aqui ao Léo, né, ao Clube Empreendedor, pela oportunidade. E, Léo, conta comigo. Pode colocar meu nomezinho aí, que ano que vem, se tu permitir, cara, e o Rafael também, eu estou aqui por aqui de novo, tá bom? Nós agradecemos, então, por terminado o nosso painel. E sugerimos a todos que continuem fazendo reflexão a respeito dos temas aqui abordados. Muito obrigado a todos aí.